Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graças a Deus, amém? Você pode se colocar de pé nessa noite. Que bom que você está aqui neste lugar onde nós somos renovados, somos transformados, onde nós ouvimos a palavra do Senhor. E que bom que você veio para este lugar nessa noite. Feche os seus olhos. Queria que você orasse nessa hora, que você falasse com o teu Pai, com o teu Deus, agradecesse a Ele por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de estar aqui neste lugar. Quantas pessoas gostariam de estar aqui ou em qualquer outra igreja e não podem? Muitas podem estar acamadas, outras trabalhando, outras até mesmo impossibilitadas de sair de casa. Nós temos esse privilégio, temos essa oportunidade de estar aqui. Então agradeça ao Senhor, agradeça a Deus porque Ele tem sido bom com você. Agradeça ao Senhor porque Ele tem cuidado de você, da sua casa, o alimento não tem faltado, o seu vestir, você está com saúde, em perfeito estado, pode estar aqui para glorificar aquele que vive, aquele que reina, aquele que te dá o fôlego de vida. Então se você puder agora, fale com o Senhor, apresente a Ele a sua oração, a sua adoração e se entregue a Ele totalmente nesta hora. Senhor, nós te agradecemos porque é um privilégio estar na tua presença, estar na tua casa. E Deus, aqui nós sabemos que nós somos renovados, nós somos transformados. E mais uma vez nós sabemos que o Senhor vem ao nosso encontro para falar ao nosso coração, para ministrar sobre a nossa vida. E Deus, nós, a tua igreja, a tua noiva, te damos liberdade para fazer isso nesta noite. Te pedimos, Pai, que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor toque na nossa mente. Mude, ó Deus, o que precisa ser mudado. Trata, Deus, as feridas da nossa alma. Ó Deus, que a tua obra seja feita aqui neste lugar nesta noite. Toda adoração, todo louvor, que o Senhor possa estar recebendo, Pai, que o Senhor encontre aqui neste lugar verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade. Abra, Deus, os céus sobre nós. Derrama, Pai, das tuas chuvas de bênção sobre cada um que aqui está, sobre cada família, Deus, que aqui está. Nós te damos, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 95, versículos 1 e 2. Salmos 95, versículo 1 e 2. Eu vou estar lendo e diz assim: venha, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Amém? Vamos fazer isso nessa hora, vamos aclamar o Senhor através dos louvores. Vamos entrar na presença do Senhor com alegria. Quantos estão alegres nessa noite? Glória a Deus. Nós vamos adorar, vamos pedir ao Senhor para abrir os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar, para que possamos ver o agir dele aqui nessa noite. Amém? Abra os olhos do meu coração.
numa igreja, cantava uma música assim: eu preciso de você e você precisa de mim até o fim. Quando nós precisamos do nosso irmão, nós dirigimos a ele, pedimos algo do nosso irmão. Quando o nosso irmão precisa também de nós temos que disponibilizar e abrir o nosso coração para servir. O Salmo 81, capítulo 10 diz assim: abra bem sua boca, eu o encherei. Se nós não abrirmos a nossa boca, ninguém sabe o que precisamos, ninguém sabe o que queremos. Portanto, temos que explicar o que queremos. E para a obra de Deus, às vezes até é meio dificultoso, mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, nós precisamos trabalhar, não é? Nós, da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, contamos com você para podermos atingir nosso alvo da campanha de missões nacionais, que é de R$3.000. Estamos precisando de 20 pessoas com uma oferta de 100. Por que precisamos de 20? Porque em setembro fizemos um almoço, uma deliciosa feijoada, e ali arrecadamos 1.000 e pouquinho. Se nós tivermos mais 20 pessoas que nos auxiliam, nos ajudam com 100, vamos atingir o alvo. Mas a nossa intenção é explorar esse alvo, né, com a graça de Deus, né? Estamos precisando de 20 pessoas para atingir o alvo. A oferta será até o dia 13/12, no dia do encerramento da campanha, também dia da Bíblia. Contamos com você, Igreja Batista Manancial de Volta Redonda. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém? Esse é o dia que o Senhor tem preparado para nós, e é um dia de alegria, porque nós queremos, nesse momento, consagrar uma criança ao Senhor. Como eu tenho falado aqui em algumas apresentações de bebê, muitas vezes a gente fala assim: vamos apresentar a criança, mas o nosso Deus é o Deus dos propósitos. Ele já conhece o ser humano antes da sua concepção. Em Jeremias, no capítulo 1, ele fala exatamente sobre isso: antes de que você habitasse no ventre, eu já te conhecia. Como que nós podemos apresentar uma criança ao Senhor? Isso é impossível. Mas vamos, portanto, consagrar uma criança ao Senhor. Nesse momento, quero chamar a família aqui à frente para aguardar junto comigo. Chamar o Jefferson, a Juliana, a Júlia. Podem vir aqui assim. Tem mais algum familiar presente? Meus irmãos, agora está mais fácil. Essa é a família da Alice, aquela que nós vamos hoje consagrar aqui ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos orienta, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E esse é um desafio da maternidade, da paternidade, e eu posso dizer aqui também que até da irmandade, porque essa questão também pesa sobre a irmãzinha. Então nós vamos conhecer a Alice nesse momento, e logo passamos a consagração ao Senhor. Cada palavra que eu disser
Amém, meus irmãos? Essa é a nossa, mas não tão pequena Alice. Eu estava brincando com o Jefferson, com a Ju, alguns dias atrás, de que nós, por causa da pandemia, nós nos estendemos muito a consagração da Alice. E eu falei, eu não sei, ela está quase do meu tamanho. E a gente precisa acelerar a consagração. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, essa é a pequena Alice. O Jefferson ainda falou, o Jefferson foi a Ju, falou, quero ver você levantar ela. Eu também quero ver. Meus irmãos, ó, ela é simpática. Essa é a Alice, é a filhinha do nosso irmão Jefferson, que hoje aqueles que não conheciam passaram a conhecer, é o nosso novo professor ali da Escola Bíblica Dominical, a Juliana e a Ana Júlia, a irmãzinha da pequena Alice. Nesse momento eu quero orar pela consagração e após a consagração eu quero também dar uma palavra aos pais desse ministério que é a paternidade e a maternidade. Mas eu quero pedir à igreja para ela se colocar de pé, estender algumas suas mãos para cá. E ela gostou do meu microfone. Oremos. Senhor, Deus maravilhoso, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, nesse momento tão especial, o momento da consagração da sua filha, ó Pai, da pequena Alice, e ainda, ó Deus, a longa caminhada de vida que ela terá. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando todos os seus caminhos, todos os seus sonhos, todos os seus planos, ó Deus, tudo aquilo que a sua filha ainda fará nessa vida, ó Deus, tudo aquilo que ela sonhará, que seja previamente abençoado pelo Senhor, ó Pai. O Senhor já conhece o presente e o Senhor conhece também o futuro da sua vida. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que todos os seus passos, todos os seus caminhos sejam abençoados pelo Senhor, ó Pai. A sua futura profissão, ó Deus, o seu futuro esposo, ó Pai, toda a sua vida, ó Deus, todos os minutos, horas, ó Pai, da sua vida, que sejam abençoados, ó Pai, pelo Senhor. Que a Alice, ela seja sempre motivo de orgulho e de honra para a sua família, Pai. E que o Espírito Santo esteja sempre sobre a vida da sua filha. Que ela possa ser alguém, Pai, que leve a sua palavra, uma missionária do Senhor, ó Pai, uma mensageira do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que ela nasce em um lar que tem plena comunhão com o Senhor. Que ela possa também, portanto, crescer, ó Pai, em estatura, mas também em graça diante do Senhor. Louvado seja o seu nome. Assim nós consagramos a tua filha ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ela adorou o Meus irmãos podem sentar, obrigado. A palavra de Deus, ela diz, como eu falei,
evangelístico que falava sobre a história do bom samaritano. E essa história, que eu conhecia através da palavra ministrada numa linguagem infantil, um gibi, ela tem me acompanhado por toda a vida até a fase adulta. E por isso, eu quero passar à mão dos pais a história de Cristo também, como é um costume aqui da nossa igreja, em forma de gibi. Porque agora, talvez, ela ainda não entenda, mas em muitos poucos dias, e dias mesmo, ela já começará a entender muitas coisas. E certamente o gibi atrairá a atenção dela e a levará também a entender muito mais facilmente quem é Jesus Cristo, o significado de Jesus Cristo e o papel que Jesus Cristo já desempenhou na vida dela, sendo o seu Salvador, sendo o seu Senhor. Então, com muita alegria, eu estendo a vocês essa oportunidade de serem os primeiros pastores da sua filha, né? Assim como eu tenho certeza que já fizeram na vida da Ana Júlia, eu tenho certeza que vocês farão na vida da Alice também. A paternidade e a maternidade, ela é o ministério do Senhor. A palavra nos mostra que Deus, ele confia seres humanos a nós, aqueles que nós chamamos filhos, para cuidarmos e instruirmos nos seus caminhos. José, enquanto pai adotivo de Jesus, ele instrui Jesus, criança, nos caminhos, leva-o ao templo e o consagra ao Senhor, como nós fizemos aqui nessa noite. Com muita alegria, a Alice está consagrada ao Senhor e certamente todo o seu caminhar será na presença de Deus. E eu convido então a igreja nesse momento a levantar uma salva de palmas ao Senhor. Em nome de Jesus.
Graça e paz, irmãos. Amém? Amém novamente. Eu quero, meus irmãos, aproveitar esse momento também para agradecer a Kizzy, né? A Kizzy nos ajudou, né, com a entrada da Alice. Deus abençoe, Deus continue abençoando o seu ministério. Meus irmãos, nós estamos dando abertura hoje à nossa segunda fase da nossa série Ouse Ser Firme, né? Como nós sabemos, nós caminhamos pelos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, capítulos históricos que falam sobre a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, e as experiências que eles tiveram com Deus ali na Babilônia, as experiências que eles tiveram com alguns reis, com o rei Nabucodonosor, com o rei Dário, com o rei Belsazar, com o rei Nabonidos. E agora nós chegamos, meus irmãos, à segunda etapa do livro de Daniel. É por isso que essa série ela é dividida em duas, porque quando nós chegamos ao capítulo de número 6 de Daniel, e Daniel tem 12 capítulos, 6 e 6, parece que é outro livro. Se você começar a ler, você verá que parece realmente que é outro livro. O assunto até se entrelaça um pouco com aquilo que já foi visto, mas o assunto também muda drasticamente, porque o livro de Daniel, do seu capítulo 6 até o capítulo de número 12, ele se torna em um livro escatológico, é o livro de Apocalipse no Velho Testamento. E eu quero dizer então, meus irmãos, para nós que estamos aqui hoje no culto presencial, que nós vamos começar hoje o capítulo de número 8. O capítulo de número 8, nós já fomos, né, até o capítulo de número 6. Por que não o capítulo de número 7? Porque o capítulo de número 7, os irmãos que estão em casa assistindo o culto online, estão assistindo ele nessa noite. Então, para que você não perca nenhum dos capítulos do livro de Daniel, é necessário que você, durante a semana, assista o culto online de hoje, de domingo, que já está lá no canal, que foi liberado às 5h30, e aí você verá o capítulo de número 7, e os irmãos que estão em casa também, nos assistindo aqui na quarta-feira, eles assistem essa mensagem e dão um segmento, capítulo 7 e 8. E aí, meus irmãos, preste atenção, na quinta-feira nós já vamos vir então com o capítulo de número 9, né? E nós estamos correndo um pouco com a série, porque semana que vem já é dezembro, e já pensou eu aqui no Natal falando com você sobre Apocalipse? Vai ficar legal, não é? Eu quero convidar você no dia 25 de dezembro, vai ser uma sexta-feira, e possivelmente a gente faça o culto de Natal no dia 20, que é um domingo antes do Natal, a assistir o culto online, meus irmãos, que será a reapresentação da nossa cantata lá de 2010. Quem já era aqui da igreja em 2010? Deixa eu ver. Tem bastante gente. Como será que você estava em 2010? Se você estava aqui na igreja, se você participou da cantata ou assistiu, você vai passar no vídeo, né? Se você não era daqui na época, assista também, que você vai rir com a gente, daqueles que estavam aqui há 10 anos atrás. Eu estava assim muito magro, bastante magro, muito tempo se passou. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, a cantata está muito legal. A Liz mesmo, ontem a gente conversava, ela dizia assim, poxa, essa é a minha cantata favorita, porque é uma das cantatas mais bonitas que a gente já apresentou aqui na igreja, que é a cantata Vinde Adoremos. Então, dia 25 de dezembro, 19 horas, no nosso culto online, a reapresentação da nossa cantata de 2010. Amém? Então, vamos embora. Daniel, capítulo de número 8. Está muito alto para vocês? Quer que abaixe um pouquinho? Daniel, capítulo de número 8, apenas o versículo de número 1. Meus irmãos, aí vocês que estão aqui na igreja, vocês vão se perguntar o seguinte, poxa, o pastor está voltando com a série hoje, ele já está começando na igreja, no culto presencial, lá no capítulo 8, o pessoal que está em casa está vendo o capítulo 7, né? Como que pode ser isso? Eu perdi a abertura da série? Não,
ambos os capítulos são a abertura da série, porque o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, eles falam sobre a mesma coisa. São duas visões de Daniel sobre a mesma coisa. Que coisa? A chegada do anticristo. Então, o capítulo 7, Daniel ele tem um sonho e ele vê a chegada do anticristo. No capítulo 8, Daniel não tem um sonho, Daniel tem uma visão e ele vê também a chegada do anticristo. Então, ambos os capítulos são capítulos inaugurais, e é por isso, então, meus irmãos, que hoje eu soltei os dois simultaneamente. Daniel capítulo 8, versículo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, e depois daquela que eu tivera a princípio, que está falando da visão do capítulo do número 7. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão de hoje é a visão do anticristo. Daniel ele já tinha visto no capítulo de número 7, para você que está assistindo o culto presencial, a chegada do anticristo. E aqui no capítulo de número 8, o que acontece é que a vinda futura do anticristo, ela é confirmada a Daniel e é lhe dado por Deus, ou melhor, por um anjo do Senhor, ao qual eu tenho certeza que você conhece, que é o anjo Gabriel, sobre alguns detalhes da chegada do anticristo. Então agora sim, meus irmãos, agora a coisa começa a ficar muito legal. E essa série, apesar de eu estar tendo que correr com ela um pouquinho, porque o Natal vem vindo, bem-vindo Natal, essa série ela tem me empolgado um pouco. Porque esses assuntos, esses temas escatológicos que falam sobre a vinda de Cristo, a chegada do anticristo, são assuntos muito edificantes para todo crente. São assuntos que com o tempo nós deixamos de lado, né? Nós demos uma abertura muito grande a outras linhas de mensagens, mas na realidade o tema bíblico que nos prepara para o encontro com Cristo, que nos prepara a passarmos pela tribulação, a enfrentarmos aquilo que está por vir, são mensagens nessa linha. A igreja ela precisa ser alimentada com mensagens escatológicas, com mensagens que falem sobre o fim dos dias e aquilo que está aguardando pela igreja. Daniel ele tem então, meus irmãos, uma visão, duas visões, uma no capítulo 7, uma no capítulo 8, e há alguns aspectos que coincidem nessas duas visões, ambos no começo. Quando você chegar lá na sua casa, você vai assistir o capítulo 7, que já está lá no canal, fala sobre o levantar de algumas nações. Lembre-se que Daniel ele está na Babilônia, e aí, meus irmãos, ele tem uma visão, o rei tem uma visão, e depois Daniel ele tem uma visão que confirma a visão do rei, de que Babilônia vai cair. E Daniel ele é testemunha ocular do cumprimento da profecia. Ele vê de fato a Babilônia cair. Daniel ele vê o rei Belsazar ser morto pelo rei Medo-Persa, e ele vê a Medo-Pérsia conquistar a Babilônia. Ele vê a nação mais poderosa da terra cair. E em ambos sonhos ele vê a mesma coisa. A história não ficaria nisso. Não seria só a Babilônia que iria cair, mas a Babilônia iria cair e viriam algumas grandes nações depois disso. Então Daniel ele está tendo visões, ele está tendo revelações, e essas revelações são presentes e futuras. Presentes para nós? Não, presentes para ele. Ele estava vendo revelações para os seus dias e para os dias que estavam logo por vir. No primeiro sonho, ele vê, meus irmãos, o surgimento da Medo-Pérsia. Depois ele vê a queda da Medo-Pérsia. Depois ele vê o surgimento da Grécia. Da Grécia ele vê o surgimento de Roma. De Roma ele vê o surgimento de 10 impérios. E desses 10 impérios surge o anticristo. Um dos impérios é Roma,
de Roma surgem 10 impérios, e dos 10 impérios que surgiram de Roma, de um deles surge o anticristo. E agora, meus irmãos, nas visões do capítulo de número 8 acontece a mesma coisa. Deus confirma para Daniel, isso vai acontecer mesmo. Perceba, meus irmãos, que logo no capítulo de número 8, nós vamos voltar um pouco no tempo. Nós já havíamos caminhado na nossa série no capítulo 6, na era do rei Dário. Mas nós voltamos no tempo um pouquinho e fala que está no 3º ano do rei Belsazar. Há uma volta no tempo. Daniel vai ver a queda do rei Belsazar, ele vai ver a chegada do rei Dário, ele vai ver a queda do rei Dário, ele vai ver a chegada do rei Ciro, ele vai ver a queda do rei Ciro, e ele vai ver alguns outros reis que eu vou falar mais para frente, para não dar spoiler aqui na mensagem, na revelação de Daniel. Mas o importante é nós entendermos, meus irmãos, que a história ela gira em torno do surgimento de Roma, e Roma ela ascende ao poder mais ou menos na era de Cristo. Daniel está muitos e muitos anos antes de Cristo, algumas centenas de anos antes de Cristo. Daniel está prevendo o surgimento de Roma, e de Roma a vinda do anticristo. É isso que nós precisamos guardar aqui nessa noite. Mas é interessante nós entendermos, meus irmãos, que as visões anteriores de Daniel, elas foram recebidas à noite, enquanto ele estava dormindo, foram sonhos. Mas aqui nós estamos falando de um arrebatamento. Daniel, ele fala que ele estava acordado e ele tem uma visão. E nós percebemos que ele está acordado porque no final, ele escreve toda a sua visão. No final da sua visão ele diz: eu perdi a consciência. Como que ele poderia perder a consciência se ele estivesse dormindo? Então ele estava acordado. E ele começa a ver, ele é levado pelo Espírito Santo então até Suzã, a cidade que se tornou a capital da Medopérsia. E ele começa a ter uma visão, e o anjo Gabriel aparece a ele. E aqui nós começamos a ver a visão de Daniel. E o anjo diz a Daniel: olha, vai acontecer algumas coisas que você precisa saber. Mas como todos os livros apocalípticos, Daniel não é diferente do Apocalipse de João. Daniel, ele escreve toda a revelação e ele recebe a revelação em forma de figuras. Mas é interessante que, diferente de João, o próprio Daniel nos dá a revelação de muitas partes da sua visão. E o anjo ele começa a mostrar para Daniel que vai surgir um animal, meus irmãos, e esse animal, ele é um carneiro. Um carneiro. E esse carneiro, ele tem 2 chifres. E os chifres são grandes. E um chifre do carneiro começa a crescer. Só que acontece que o outro chifre começa a crescer ainda mais. A Medopérsia, meus irmãos, são 2 nações que se unem e se tornam uma só. E Deus está dizendo que num determinado momento uma dominará a outra e assumirá o controle. Então Daniel, na época do rei Belsazar, depois que Belsazar profana os instrumentos santos do Senhor, você se lembra disso? E Deus escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, pesado foste na balança, fostes achado em falta. Deus traz a Medopérsia, 2 grandes nações que se unem para destruir a Babilônia. Daniel, ele teve esse sonho antes de acontecer e ele presenciou. Eu fico imaginando que quando o rei Dário ele assume a Babilônia, Daniel ele deve ter pensado: eu já sabia. E Daniel ele deixa claro para nós, meus irmãos, que esse carneiro que surge é a Medopérsia, são os 2 chifres. Chifre na Bíblia sempre significa poder. Então são 2 poderes, um que cresce mais do que o outro. E é interessante, meus irmãos, que realmente os reis da Medopérsia, eles sempre carregavam consigo o símbolo de um carneiro. E você deve pensar assim: olha,
Mas um carneiro? Por que um rei carregaria um carneiro? Você tem coragem de ficar na reta de um carneiro? Eu não estou falando de ovelha, estou falando de carneiro. O Expedito está aqui, o Expedito sabe o que é um carneiro. O bicho é brabo, o bicho gosta de dar mareada, cabeçada, né? E é por isso que a Medopérsia adota o carneiro como seu símbolo. Mas é interessante, meus irmãos, que o sonho continua, e o anjo diz: mas Daniel, depois que o carneiro surgir, um vai crescer mais do que o outro, ou seja, uma nação dominará a outra e assumirá o controle, mas aí surgirá um bode. E aí você vai dizer para mim: ah, pastor, já não estou entendendo mais nada. Eu sei que você começou falando do anjo, agora você está falando de um carneiro, mas agora você entrou num bode. Daqui a pouco você vai entender isso tudo. E o anjo diz: Daniel, o bode, ele trucida o carneiro. O bode, ele esmaga o carneiro, ele pisoteia o carneiro, ele destroça o carneiro. E na cabeça desse bode tem um único chifre, e esse chifre, ele é muito grande. E o anjo diz: esse bode, ele se posiciona de uma forma que os seus pés não alcançam ao chão, numa posição como de que quem quer correr. E vem a interpretação, e o anjo diz: Daniel, a Babilônia vai cair, virá um novo reino, Medopérsia, mas ela também vai cair, e vai cair muito rápido. Mas virá uma outra nação, e essa nação, ela cairá ainda mais rápido, e é por isso que seus pés não tocam o chão. E realmente ambas nações caíram muito rápido. Mas o bode, se você não sabe, meus irmãos, quem é o bode, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu esse nome. E o anjo, ele diz a Daniel: olha, esse bode vai destruir o carneiro, esse bode vai dominar toda a terra extremamente rápido. E esse bode, sem sombra de dúvidas, é um reino que tem por líder um homem chamado Alexandre o Grande. E realmente, meus irmãos, Alexandre o Grande, líder do reino grego, ele domina a Medopérsia, ele destrói a Medopérsia muito rapidamente, porém ele se torna extremamente orgulhoso, porque Alexandre o Grande é considerado um dos únicos homens que já dominaram o mundo inteiro. E ele fica tão orgulhoso que a palavra de Deus nos diz: os seus pés nem tocam o chão, ou seja, ele vai passar tão rápido que ele nem vai ver o que o atingiu. E a profecia propositalmente não fala quem destruirá Alexandre, porque isso significa, meus irmãos, que quem destruirá Alexandre é a mão invisível de Deus. É Deus no controle, dirigindo a história. Nós temos falado todo o final de mensagem aqui na nossa série: o céu está no governo. É Deus dirigindo a história. Alexandre o Grande, para quem conhece a sua história, realmente teve um império muito grande, porém muito curto. Ele domina o mundo inteiro antes dos seus 33 anos. E também perde o reino inteiro, é morto, traído muito rapidamente. E a revelação continua, e o anjo diz: olha, o bode vai passar, mas você se lembra que tinha um chifrão na testa do bode? Aquele chifre, ele vai ser destruído, ele vai dar lugar para 4 chifres. E esses 4 chifres são reinos sem grande relevância. Porém, de um desses chifres surgirá um outro chifre, um chifre pequeno, que está no versículo de número 9. E esse chifre que está no versículo de número 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, ou seja, Israel. Esse chifre pequeno, meus irmãos, ele pode ser entendido como um anticristo.
O primeiro anticristo. Pastor, mas o primeiro anticristo? Então quer dizer que tem mais de um anticristo? Como que pode ser isso? Depois a gente vai entender. Mas é de fato o anticristo. Versículo de número 9. Esse pequeno chifre, ele cresce, ele se torna extremamente poderoso, e esse chifre é um homem chamado Antíoco Epifânio. E se você é crente e você nunca ouviu falar sobre o nome desse homem, Antíoco Epifânio, você deveria procurar ouvir, ler sobre ele, saber quem ele é, porque ele foi o primeiro e um dos piores anticristos que já passaram sobre a face da terra. E o anjo disse: olha, esse chifre, ele vai profanar a adoração, ele vai conseguir dominar o povo de Deus, e ele vai ter o povo de Deus em suas mãos, de modo que ele vai produzir contra o povo de Deus tantas crueldades, que a sensação que o mundo terá é que os servos de Deus já não mais existem. E assim foi, meus irmãos. Antíoco, ele domina o mundo, a exemplo de Alexandre, e ele começa a perseguir os cristãos, ele domina Jerusalém, ele domina o povo de Deus, ele profana o culto. A grande questão de Antíoco, meus irmãos, é que ele fazia tudo muito propositalmente. Às vezes as pessoas blasfemam contra Deus, e blasfemam até sem querer, mas blasfemam. Mas Antíoco, ele perseguia os cristãos, ele afrontava a Deus, ele profanava o que era de Deus, e ele era extremamente cruel contra tudo e contra quem se dissesse pertencente a Deus. Religião cristã, homens e mulheres cristãs, sejam coisas ou pessoas, se tivessem alguma ligação com Deus, seriam perseguidas e destruídas por Antíoco, e isso aconteceu. Foi um dos piores momentos para o povo de Deus, e parecia que tudo era trevas. E é interessante, meus irmãos, que parece que atualmente nós estamos no mesmo caminho. As coisas parecem que começam a se repetir. Antíoco, ele consegue deixar o mundo inteiro contra os servos de Deus. E eu disse para você, meus irmãos, que Antíoco, ele foi um anticristo. Só que Gabriel, ele disse para Daniel: presta atenção, esse chifre será tão poderoso, ele será tão cruel, ele vai perseguir os cristãos, ele vai destruir os servos de Deus, que vai parecer que não tem como vencer esse poder, mas ele será facilmente derrotado e rapidamente destruído. E assim foi. Antíoco era tremendamente poderoso, mas ele foi instantaneamente e rapidamente destruído para que se cumprisse a profecia do Senhor. E mais uma vez o remanescente de Deus foi guardado, e ele não conseguiu exterminar o povo de Deus. Pastor, mas então o anticristo já veio, então eu não preciso me preocupar, porque ele vem lá no século 7, se eu não me engano, depois de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia ela nos diz no Novo Testamento que há o anticristo pessoal, uma pessoa, e há o espírito do anticristo, e ambos concordam em uma coisa só. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é o que Daniel ele vê nessa revelação, é que sim, o anticristo ainda virá, e eu vou falar sobre isso, mas que o anticristo ele deve ser entendido como uma coisa só. Esse projeto luciferiano
de enviar um dos seus servos mais poderosos, que é o anticristo. Começa ali em Antíoco. É o mesmo espírito do anticristo que está naquele homem e passa por toda a história. E esse pequeno chifre, ele se manifesta em diversos momentos da história, em diversos homens na história. E é o mesmo anticristo, em várias figuras, em várias formas, em várias pessoas. Você vê Hitler, Mao Tse Tung, você vê muitos papas que martirizaram muitos cristãos, todos possuindo o mesmo espírito do anticristo. Porém a Bíblia ela diz, olha, esse espírito ele também vai contagiar muitas pessoas. E muitas pessoas agirão como anticristos. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que isso já começa nos dias atuais. E isso começa a preceder os dias do fim. Nós falamos na nossa era, e há muito tempo que não se fala sobre isso, sobre cristofobia, sobre perseguição a cristãos a um nível mundial. Isso já é uma realidade. Nós já vemos políticos, nós já vemos pessoas envolvidas com ativismo, perseguindo os cristãos, financiando muita coisa na televisão, a fim de afrontar os cristãos, movendo e criando, meus irmãos, o sistema legislativo para termos leis que ofendam princípios cristãos. E isso eu quero dizer para você que não é um fanatismo religioso, mas isso é o cumprimento das profecias. Porque nos últimos dias, e aí casa-se a revelação de Daniel com a de São João, o amor de muitos esfriará, e é o espírito do anticristo, aonde muitos se levantarão contra tudo que se diz sagrado. E aí se levanta no cenário, meus irmãos, pessoas, como nós já temos dito aqui em diversos momentos, como Porchat, por exemplo, que deliberadamente ele usa todo o seu dinheiro, recursos e influências para perseguir cristãos. A exemplo de Antíoco, que profanou tudo que era sagrado, esse homem e sua equipe, como Gregório de Vivier e tantos outros, eles estão nesse momento já finalizando o seu especial de Natal para zombar, profanar o nome de Cristo. E isso não é religiosidade, isso é o cumprimento das profecias, de algo que Daniel ele viu antes de Cristo. E é aí, meus irmãos, que se levantará mais uma figura anticristã, mais um anticristo. E aí é aquele que nós deliberadamente chamamos de anticristo realmente, que lá no budismo eles chamam de Maitreya, que é o principal dos anticristos. É aquele que terá maior influência, maior poder, que causará maior perseguição, que trará maior mal contra a igreja. Mas é interessante, meus irmãos, que o anjo ele continua falando com Daniel. E nós cristãos, muitas vezes, nós ficamos pensando sobre a chegada do anticristo. E muitos ficam até com medo, porque com a chegada do anticristo virão as perseguições. Com a chegada do anticristo virão, meus irmãos, literalmente perseguições e morte de crentes. E nós pensamos assim, poxa, será terrível passar por isso. Mas o anjo Gabriel, ele diz a Daniel, e novamente, esse anticristo parecerá invencível. Assim como o primeiro chifre. Parecerá que esse anticristo vai dizimar os servos de Deus. Mas aí, Daniel, você viu 4 reinos, um que se levanta contra o outro, todos que passam rapidamente, mas aí o Senhor levantará o seu tribunal, e no seu tribunal virá aquele que parece-se com o Filho do Homem, e ele se assentará à destra de Deus,
e ninguém mais verá o anticristo. Amém? Glória a Deus. É o cumprimento da profecia. E o anjo, ele diz a Daniel, ele diz: o anticristo tentará se levantar, mas não haverá mais poder e força na sua mão, porque terá chegado e se levantado o reino, o último chifre, o último reino, que durará para sempre. E essa, meus irmãos, foi a visão de Daniel muito antes da vinda humana de Cristo. Muito antes. E tudo isso se cumpre. E o mesmo Gabriel que deu essa revelação a Daniel, em tempos futuros, ele está ali em Jerusalém, e ele dá a revelação a um homem chamado Zacarias, pai de João Batista. E ele diz a João Batista: o seu filho será aquele que anunciará a vinda do Filho de Deus. Será aquele que vai preparar o caminho, e ele dirá: eis aí o Cordeiro que faz o quê? Que tira o pecado do mundo, que expurga o anticristo, que expulsa o anticristo, que aniquila o anticristo, que acaba com o anticristo pessoal, como ele fez no passado, acabará com o anticristo pessoal novamente no futuro, e exterminará definitivamente o anticristo espiritual, que é aquele que influencia a humanidade a se rebelar contra Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Daniel, ele termina, e você vê que a sua revelação é a mesma que João tem. Assim como Gabriel, ele diz no passado, ele diz a Daniel, depois ele diz a Zacarias nos tempos de Cristo, ele diz a João lá na ilha de Patmos, como nós vimos aqui no domingo passado: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos. E o que nós aprendemos é que o poder, ele não pertence ao carneiro, o poder, ele não pertence ao bode, porque todo o poder é dado ao Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? E nós vamos vencer junto com o Cordeiro, e nós vamos vencer então as lutas, nós vamos vencer as perseguições, nós vamos vencer as tribulações que chegarão junto com o anticristo, nós vamos vencer o mundo, vamos vencer o anticristo, nós vamos vencer as seduções e os enganos do mundo, porque eles são produzidos pelo espírito do anticristo, porque no Cordeiro nós venceremos até o diabo, porque nele nós somos feitos mais do que vencedores, porque ele nos amou. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor. E meus irmãos, assim Daniel, ele tem uma revelação tremenda, tanto no capítulo 7 como no 8. Ele vê aquilo que nós sabemos que aconteceu no passado. Isso eu falei para você, não apenas por aprendizado, não para você ver e falar assim: poxa, eu vi que a Babilônia foi seguida da Medopérsia, e depois da Grécia, e depois de Roma, e depois de várias nações europeias, e aí deles virá o anticristo. Não é isso que eu estou falando. Eu contei tudo isso para você entender que Deus, ele entregou essa revelação a Daniel, e o livro de Daniel, arqueologicamente, ele é escrito antes dessas coisas acontecerem, porque Deus sabia da história, porque ele escreve a história, porque o céu está no controle. E é como nós temos dito aqui todas as noites: o céu está no controle, não tem nada que passe despercebido a caneta do Senhor. Se ele está escrevendo e ele diz que algo vai acontecer de uma determinada maneira, é porque vai acontecer.
E Ele já escreveu, e Ele já revelou, e Ele já nos mostrou que no final dessa história, nós, a igreja, somos feitos no sangue do Cordeiro mais do que vencedores, porque Ele nos amou. E viveremos em uma nação que não passará rápido como aquelas que nós vimos lá atrás, mas que durará para sempre, porque ela diz que o seu governante e o seu governo não tem fim. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, nessa noite, engrandecer ao nome do Senhor, ó Pai. Nós queremos bendizer ao Senhor, porque o Senhor tem nesse tempo chamado a nossa atenção, por meio do seu servo Daniel, de que talvez nós já estamos vivendo, ó Pai, o começo das últimas coisas, e nós temos visto claramente em nossos dias a presença do espírito do anticristo influenciando a humanidade, levantando muitas pessoas, e pessoas até mesmo influentes na sociedade, para perseguirem, para profanarem, para ofenderem tudo que vem do Senhor. Mas a sua palavra nos mostra, Deus, que apesar da perseguição que possa estar surgindo e nascendo, apesar da perseguição e da tribulação que está por vir, o Senhor tem nos guardado, ó Pai. Assim como o Senhor guardou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego de tantas situações, de fornalhas, de mortes, de covas de leões, assim como o Senhor poupou os seus servos, assim como o Senhor poupou o seu povo na era de Antíoco e aquelas perseguições, o anticristo virá, e mais uma vez o Senhor preservará a sua igreja, Pai. O que nós pedimos ao Senhor nessa noite é que o Senhor aviva o nosso coração, porque certamente, ó Pai, quando chegar o segundo anticristo pessoal, aquele que terá o espírito e o corpo definitivo do anticristo, aquele que atuará no mundo e seduzirá o mundo, ai daqueles que estiverem despreparados, pois serão seduzidos, enganados, ó Deus, e certamente estarão distante do reino do Senhor. Mas ó, quanto os fiéis, quanto aqueles, ó Pai, que estiverem preparados, quanto aqueles que estiverem, ó Deus, espiritualmente alimentados e fortes, a esses o Senhor preservará, e ainda que eles percam a sua vida pela fidelidade ao Senhor, eles alcançarão a vitória e a eternidade, porque nós não somos desse mundo material, mas nós somos resguardados, guardados e preparados para o mundo que está por vir, para o mundo espiritual, para o céu, ó Pai, que será comandado pelo Senhor e seus anjos. E ali nós queremos, ó Pai, servir ao Senhor eternamente. O que o Senhor tem dito a Daniel, o Senhor tem dito em nossos dias. Nós devemos nos preparar, nós devemos fortalecer o nosso espírito. Nós não podemos, ó Pai, nesse momento, permitirmos que o nosso espiritual enfraqueça, que tropeçamos e caiamos. Nós não podemos, ó Pai, ser pegos desprevenidos, mas nós temos que nos manter fiéis, ó Pai, fiéis até a morte, para herdarmos a coroa da vida. Porque o que o Senhor tem preparado para o seu povo, ó Pai, são coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e nunca subiram ao coração do homem. Coisas maravilhosas, extraordinárias e sem fim. O Senhor fez questão, ó Pai, de falar por meio do seu anjo, que essas coisas serão bênçãos sem fim, e nós queremos fazer parte disso. Prepara o seu povo, ó Pai, prepara o seu povo que está aqui nessa noite, prepara o seu povo, ó Pai, que está na sua casa, acompanhando essa mensagem pela internet.
Prepara o seu povo para sermos participantes do seu reino, do reino do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. E a igreja aplaude ao Senhor, adorando, bendizendo, glorificando, porque ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se você está um pouquinho preocupado com o horário, só dar uma palavra, né? Não precisa se preocupar muito, que a prefeitura já flexibilizou o horário novamente, tá bom? Então não fique preocupado com o horário. Amém? Você foi abençoado esta noite? Ótimo. Semana passada nós terminamos o culto cantando que nós não seremos abalados. E hoje nós vamos terminar dizendo que nós somos marcados pela promessa do Senhor, de que um dia Ele virá nos buscar e nós estaremos eternamente com Ele. Amém? Você que é marcado pela promessa, você que tem a marca de Cristo na sua vida, erga suas mãos aos céus e adore o Senhor. Diga: Senhor, obrigado. Obrigada porque o Senhor me marcou. Não vai ser nenhum anticristo que vai me abalar, não vai ser nenhum anticristo que vai me desestruturar. Eu vou permanecer firme até o fim, para a glória do Senhor. Amém?
as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Vai em paz, uma semana muito abençoada. Não se esqueça, assista em casa o culto online de hoje e quinta-feira não perca o segmento do capítulo número 9 do livro de Daniel. Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante